Muito obrigado. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu estou, como já foi dito, substituindo o secretário, em função da impossibilidade de ele estar aqui. É evidente que, se ele tivesse, ele teria uma possibilidade de ter uma visão muito mais ampla. Eu vou tentar, de toda forma, no pequeno espaço de tempo que foi concedido, dar uma ideia dos projetos, de um pequeno diagnóstico da situação de transporte e mobilidade na região, no estado de São Paulo. Separei um conjunto de material de transparências que pretendo abordar as questões mais relevantes. Como é uma quantidade relativamente grande de material para um espaço de tempo relativamente pequeno, eu pretendo passar mais rapidamente sobre esses assuntos, e aí a gente, sobrando espaço de tempo no final, a gente pode tirar eventuais dúvidas dos senhores. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu gostaria também de chamar a atenção para o fato de que eu não estou entrando em questão demasiadamente técnica, estou abrangendo os assuntos de uma forma mais geral, e aí, se for do interesse, nesse momento ou em outra oportunidade, eu estaria à disposição para fazer detalhamentos de projetos específicos e tal. Bom, aqui eu gostaria de fazer uma breve relembrança do que aconteceu em termos de um vértice que aconteceu na questão da financiabilidade da infraestrutura pública. Até a década de 90, e meados da década de 90, basicamente, a economia brasileira é uma economia muito fundada, baseada a grande parte da produção era produção pública, estatal, e transportes também é a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, até o final da década de 80, a Secretaria de Transportes tinha alguma coisa com 46 mil funcionários. Tinha uma empresa aérea, a VASP, tinha uma empresa ferroviária, e operava todas as estradas. E, nesse momento, nesse período, 95 a 2010, foi um momento importante para o país, no sentido de que o setor privado foi convidado a participar do financiamento e da operação das infraestruturas públicas. Então, através de concessão de rodovias, aí são vários modelos de transferência de atribuições públicas para o setor privado, através de concessões das rodovias, privatização das ferrovias, em vários setores do sistema de transportes, as atribuições de implantação e manutenção de infraestrutura foi transferida para o setor privado. E, do ponto de vista atual, o que nós temos hoje, olhando um período mais recente, o que aconteceu? Do período 11 a 14, foram investidos no sistema rodoviário alguma coisa em torno de 13,5 bilhões de reais, e estamos com alguma coisa em torno de 17 bilhões em obras em andamento. Dá para se ter uma ideia do volume de recursos necessários para ampliar, mas grande parte aqui é manutenção da infraestrutura existente, com algumas ampliações extremamente caras, tipo Rodoanel, o contorno de São Sebastião, são obras bastante caras. Então, o que nós estamos falando aqui são investimentos basicamente realizados e em andamento nesse período na malha rodoviária. Apenas para se ter uma ideia da infraestrutura de transporte hoje, do que ela consiste. Então, nós temos uma malha rodoviária, uma malha ferroviária, uma malha de dutos, aqui à esquerda estão as extensões, uma malha hidroviária, 31 aeroportos, sendo que 5 são administração federal, e 2 portos que são de administração federal. Então, aqui tem uma visão geral
dos elementos que constituem a infraestrutura pública de transporte do Estado de São Paulo, infraestrutura logística do Estado. Eu gostaria de chamar a atenção agora para o seguinte aspecto: aonde que essa infraestrutura é mais exigida? A gente sempre diz que transporte é uma demanda derivada da economia, ou seja, eu produzo o transporte para produzir mobilidade para bens e pessoas. Então, aonde a economia é mais concentrada, você tem maior dinamismo econômico, você tem maior, por consequência, maior demanda de transporte. E esse quadro aqui mostra basicamente isso. Nós temos o Estado de São Paulo, em termos de socioeconomia, as grandezas do Estado de São Paulo em relação aos principais elementos da socioeconomia em relação ao país, assim, em grandes números. São Paulo é 1/4 da economia nacional, em termos de PIB, 22% da população, mas o grande indicador é PIB, é 1/4 da economia nacional, Estado de São Paulo. Mas dentro do Estado de São Paulo, nós temos uma concentração muito grande da atividade econômica. Esse que nós chamamos macrometrópole, esse quadrilátero Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos, ele representa, assim, a grosso modo, 3/4 de tudo que acontece na socioeconomia do Estado de São Paulo. PIB, emprego formal, população e assim por diante. Então, numa área correspondente a 8% do Estado, nós temos 3/4 da socioeconomia do Estado. Então, daí dá para se ter uma ideia, por isso que eu apresentei essa informação aqui, dá para se ter uma ideia que o grande problema, que é isso que eu vou mostrar aqui um pouco à frente, os grandes problemas da questão de mobilidade nossa, do Estado de São Paulo, estão concentrados na macrometrópole, que é onde você tem o maior dinamismo da atividade econômica, e também numa área, sub-área, dentro da macrometrópole, que é a região metropolitana. Então, assim, em grande medida, a macrometrópole é 3/4 da economia do Estado, a região metropolitana é metade, assim, em grandes números, para você ter uma ideia. Portanto, o nosso grande problema de mobilidade está concentrado nesses dois territórios do Estado de São Paulo. 8% correspondente à macrometrópole e 3% correspondente à região metropolitana. Aqui, com relação à região metropolitana, já dá para ter uma ideia, apenas como é que foi construída a infraestrutura desta região, da região metropolitana. Apenas para se ter uma ideia, ela começou a construir essa infraestrutura a partir do século XIX, a ferrovia Santos-Jundiaí, e aí nós fomos construindo todos esses eixos, que são 10 eixos rodoviários, que dão acesso à região metropolitana, e, finalmente, nós estamos concluindo agora, em torno de 2018, o Rodoanel, que é uma rodovia de 170 quilômetros, aproximadamente, 177 quilômetros, que deve custar alguma coisa próximo de 20 bilhões. Ou seja, dá para se ter uma ideia do custo de implantar obras na periferia, no entorno de uma metrópole, onde você tem impactos ambientais muito grandes e tal. Para você ter uma ideia, a nossa estimativa é de que 30% do custo do Rodoanel são custos ambientais. E aí você tem custos de remoção de pessoas, custos de fazer túneis mais longos para reduzir desmatamento, remoção de pessoas e tal. Bom, a partir desse primeiro diagnóstico, que situação que nós temos hoje dessa transferência de parte das atribuições relativas ao sistema de transporte, à infraestrutura logística de transporte, para o setor privado? Tivemos ganhos importantes, por exemplo, o volume de tráfego nas rodovias concedidas, uma tendência crescente, nos 19 lotes que são concedidos, a movimentação de cargas no Porto de Santos, de contêineres no Porto de Santos, uma expressiva ampliação nesse período considerado, o grau de satisfação da sociedade com o nível de serviço, a qualidade de serviço apresentado pelas concessionárias na malha concedida, e a ampliação da movimentação de carga nas ferrovias que foram privatizadas no final da década de 90. Também um
um aspecto importante é que esse mapa mostra, de uma pesquisa CNT, Confederação Nacional de Transportes, que ele faz essa pesquisa anualmente, em torno de setembro. Esse é o resultado de 2014, onde todas as rodovias com classificação ótima, que são essas em azul, estão no estado de São Paulo, e nenhuma das piores rodovias estão dentro do estado de São Paulo. Isso atesta a qualidade da infraestrutura rodoviária do estado de São Paulo. Em termos do programa de concessão, nós tivemos, no final da década de 90, a concessão de 12 lotes de rodovias para o setor privado. Em torno de 2008 a 2010, mais 7 lotes, e esses 19 lotes permitiram a alavancagem de 66 bilhões de recursos privados que foram investidos na infraestrutura pública, do Estado de São Paulo. Então, aqui também é uma informação de que hoje 90% desses 66 bilhões já foram efetivados, já foram investidos, já foram concretizados. Uma outra informação também do investimento público e privado, como o investimento privado tem crescido em termos percentuais com relação ao investimento total no estado de São Paulo. Chama a atenção do que o crescimento desse observado 11, 14, do privado é relativo aos 7 lotes que foram feitos, foi feita a concessão a partir de 2008, cujos investimentos foram concretizados a partir de 2011, portanto, aumentou a participação do privado nesse período. Os desafios, esse foi um panorama muito geral da situação no Estado, em termos de infraestrutura, da composição da infraestrutura, do nível de intensidade da infraestrutura no Estado como um todo, e a forma de financiamento da sua manutenção e da sua ampliação de capacidade, o atendimento dos usuários e assim por diante. Agora, eu gostaria de, também, muito rapidamente, mencionar os problemas que nós constatamos nos diagnósticos recentes que nós temos desenvolvido. Primeiro problema, um baixo nível de mobilidade na macrometrópole, que é aquele quadrilátero Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos. Uma expansão concentrada da atividade econômica que faz com que mais e mais você demande investimentos de maior vulto para resolver esse problema, porque a demanda é muito concentrada, portanto, um exemplo é o Rodoanel. Implantar obras de grande porte no meio urbano, na periferia da metrópole, tem um custo ambiental e um custo financeiro extremamente alto. O outro problema é o problema de que o emprego está muito concentrado no município de São Paulo e as famílias cada vez morando mais longe. Então, o custo público para a transferência dessas pessoas de manhã e à tarde, através de subsídios, com uma tendência crescente de aumento ano a ano. Outra questão é a questão que representa um desafio importante, é a questão da sustentabilidade econômica dos projetos ambientais, dos projetos de transporte, que, por sua natureza, têm impactos importantes no meio ambiente. E isso, o último do precisa mencionar, que é a questão que nós estamos passando numa maior gravidade no momento, que é a dificuldade de orçamento público para expansão da melhoria dessa infraestrutura. Agora, olhando os desafios mais pontualmente aqui no estado de São Paulo, no campo da infraestrutura, nós temos 2 desafios importantes. Um desafio é a questão da conexão desses eixos, 10 eixos rodoviários que chegam na região metropolitana, com a construção do Rodoanel. Praticamente, nós começamos a construir o trecho oeste, que foi o primeiro em 2000, 98, 2000, concluímos em 2002. Então, praticamente, nós vamos gastar 20 anos para construir 177 quilômetros de rodovias
é uma via importante, evidentemente, porque ela conecta, por fora das marginais, os 10 eixos rodoviários que chegam na região metropolitana, mas são infraestruturas de grande porte, com grandes impactos ambiental e de grande custo financeiro e tal. Bom, outro aspecto importante é a questão do acesso ao litoral norte. O litoral norte, com relação ao Vale do Paraíba, tem um aspecto importante. O Vale do Paraíba tem uma infraestrutura de transporte invejável, uma ferrovia de bitola larga, com capacidade ociosa, 2 rodovias modernas, a Dutra e a Carvalho Pinto, um aeroporto, dutos, e a 100 quilômetros nós temos um porto que não é utilizado, porque a conexão era muito de baixa capacidade, a conexão através da Tamoios. Então, o que está sendo feito agora é uma duplicação já foi feita a duplicação do trecho de Planalto, e vai ser construída uma nova descida, melhorando a conexão Planalto-Litoral, permitindo que o Porto de São Sebastião possa operar com container, no sentido de dar um suporte para o Porto de Santos, que é um porto que já está próximo, assim, nos próximos 10 anos, nós não vamos ter mais capacidade de operação de containers no Porto de Santos. Então, o Porto de São Sebastião pode ter uma função importante nesse suporte. O que eu vou mostrar aqui também é a ligação do túnel Santos-Guarujá, uma obra que está sendo programada para ser concluída em torno de 2018, 2019, e vai permitir a ligação das 2 margens. Do ponto de vista operacional do Porto de Santos, é uma obra importante, mas ela foi projetada, sobretudo, para permitir uma mobilidade de pessoas que têm atividade nos 2 municípios, de Santos e Guarujá, mais especificamente. Do ponto de vista da modernização da malha de rodovias, estão programadas aqui para 2015, 2018, mais de 16 bilhões. Aqui o grosso desse investimento é investimento no túnel da Santos-Guarujá, recapeamento de estradas e o trecho de Serra da Tamoios, que deve custar próximo, a nova descida da Serra da Tamoios deve custar próximo de 3 bilhões de reais, feita também com recurso privado, parte dos recursos privados, através de uma PPP que foi assinada há 2 semanas. Um outro aspecto importante é um anel ferroviário que nós estamos programando no entorno da região metropolitana. Ele deve correr, em grande parte, na mesma diretriz do Rodoanel, mas ele vai permitir a conexão das ferrovias que chegam na região metropolitana, e hoje elas não se conversam, porque no meio delas o que faz conexão é a malha da CPTM, cuja atividade principal é transporte metropolitano de passageiros. Então, esse anel ferroviário vai permitir a conexão dessas ferrovias de carga que chegam na região metropolitana no entorno da região metropolitana, de forma que a malha da CPTM fique exclusiva para o transporte metropolitano e não tenha mais compartilhamento como ele é feito hoje. Então, aqui algumas considerações sobre a importância do ferro-anel. Sobre a questão operacional, um aspecto importante é que esses eixos que chegam na região metropolitana, 10 eixos que chegam na região metropolitana, esses trechos em vermelho, em torno de 2020, eles vão estar totalmente saturados. Ou seja, a relação volume de tráfego sobre a capacidade dessas rodovias já está chegando no limite hoje, em grande parte deles. Quem anda por ele, chega na Bandeirantes, de Mana Castelo, já está observando isso. Nossa projeção, isso é um trabalho, uma informação que está aqui na frente, é que em 2030 nós não teremos mais capacidade nessas rodovias, não em torno do Rodoanel. Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos não terá mais capacidade nas rodovias. Então, o grande projeto que a Secretaria está desenvolvendo nesse momento,
Aqui com relação à hidrovia, um investimento de 1,8 bilhões que está sendo feito. Mas aqui um aspecto importante, a questão da regulação. Essa é uma questão importante, jurisdicional. A grosso modo, nós poderíamos dizer que o Estado de São Paulo só tem jurisdição sobre a sua malha rodoviária. Toda essa infraestrutura de 3 eixos rodoviários que chega na região metropolitana, a Dutra, Fernão Dias e a Regis, são federais, a BR-153 federal, toda a malha de ferrovias é federal, toda a malha de dutos, os principais aeroportos e os 2 portos. Tudo jurisdição federal. Então, vocês sabem bem a dificuldade de desenvolver ações de melhoria de infraestrutura relativa a infraestruturas que são de outras esferas de poder no Estado de São Paulo. Realmente, nós temos tido, no período mais recente, de grande dificuldade, resolver essa questão com relação a aeroportos, com relação ao Porto de Santos, São Sebastião, especificamente, e com relação à ferrovia. O que nós estamos programando em vista da saturação, da perspectiva de saturação dessas rodovias que chegam em São Paulo, e hoje, para vocês terem uma ideia, se mede o transporte de carga em tonelada quilômetro, em transporte passageiro em veículo quilômetro, que é a unidade de transporte. 80% da tonelada quilômetro produzido, que é o serviço de transporte produzido no Estado de São Paulo, 80% é feito por caminhão. 12% é feito por ferrovia, e o restante é por duto, hidrovia, transporte aéreo e tal. Portanto, uma concentração absoluta no modo rodoviário, que é exatamente a infraestrutura usada pelo modo rodoviário que está com uma perspectiva de saturar. Em função disso, nós estamos desenvolvendo um grande projeto intermodal, integrando rodovia e ferrovia. Eu vou mostrar, vou passar muito rapidamente aqui é mais uma parte conceitual da intermodalidade. Esse trabalho está sendo feito dentro do âmbito do plano diretor que nós estamos desenvolvendo no momento. E aqui nós analisamos o potencial de cada um desses modos de contribuir para a ampliação da movimentação de carga no Estado de São Paulo. Mas o que nós chegamos à conclusão é que a ferrovia é que tem o maior potencial de contribuição para essa intermodalidade, integração caminhão-trem. Nesse sentido, quais são os requisitos para a intermodalidade rodoferroviária, do ponto de vista da infraestrutura e do ponto de vista da operação? É um desafio enorme, porque as cargas de São Paulo, o grosso das cargas de São Paulo que estão no caminhão, são cargas que nós chamamos de carga geral, que é carga containerizada. Para vocês terem uma ideia, para o Porto de Santos são mais ou menos 110, 112 milhões de toneladas por ano, alguma coisa como 35, 40 milhões são cargas containerizadas. Essas cargas são cargas com vocação ferroviária, e hoje elas estão 100% no caminhão, com a Anchieta saturada, a descida da Anchieta saturada. Então, eu preciso, como são cargas de alto valor agregado, essas cargas não suportam ficar no sistema de transporte muito tempo, que é diferente de soja, de minério, de milho, farelo de soja, de açúcar, que são produtos de baixo valor agregado, então não tem muito problema eu fazer estoque, porque custa pouco o fazer estoque. A perda é menor, mas eu não consigo colocar produto eletroeletrônico, por exemplo, num trem que vai gastar 10 dias para fazer uma rota que o caminhão faz em horas, por causa do custo financeiro dessas cargas, da carga, do valor da carga envolvida. Então, esse é o desafio, como transportar carga de alto valor agregado no sistema ferroviário, que é o projeto que nós estamos desenvolvendo. Esse é o projeto do sistema ferroviário intermodal que nós estamos projetando para São Paulo. Nós estamos vendo aqui, em cada quadrante, na direção Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos, 2 malhas completamente novas, uma para transporte de passageiros regional, e outra, que é a azul, e outra vermelho para transporte de carga. Esse transporte de carga é exclusivamente para transporte de carga containerizada,
para a região, para atendimento do varejo na região metropolitana, que é alguma coisa hoje em torno de 150 milhões de toneladas ano, só para o varejo, que chega para o varejo na região metropolitana. Então, dá para vocês terem uma ideia. Carga containerizada para o porto, 35 milhões. Carga containerizada para aqui, só para o varejo da região metropolitana, 150 milhões. Ou seja, a demanda de carga, de transporte de carga para a região metropolitana é 3, 4 vezes o que é movimentado de carga de alto valor agregado no porto. Então, esse é o sistema ferroviário que está sendo desenvolvido. Esse sistema, essa ligação norte, na direção de Campinas, do trem regional, a estação original, aqui é na Água Branca, liga Água Branca, Jundiaí, Campinas, Americana. É um trem com uma velocidade aproximada de 160 km por hora, com 4 paradas. Ele vai ter um serviço um segundo serviço mais parador, que vai parar em Valinhos, Louveira e Vinhedo, e no aeroporto de Viracopos, e aí com um tempo maior, mas ele vai fazer isso, a viagem direta em 58 minutos. Então. Um trem também exclusivo para Sorocaba e São José dos Campos, e uma ligação para Santos com um perfil diferente, porque o que vai prevalecer para Santos é a carga e não o passageiro. A demanda de passageiros subindo e descendo para Santos diariamente é da ordem de 35 mil. Então, o volume de carga é que vai ancorar o projeto de descida para Santos. No caso de carga, o sistema... Aqui, basicamente, eu já passei, já mencionei a caracterização do sistema de transporte, os desafios principais que nós estamos desenvolvendo, mas agora eu vou entrar um pouquinho na caracterização desse sistema ferroviário que nós estamos desenvolvendo para carga. Aqui já que o tempo está pouco, é uma avaliação de quanto foi investido na infraestrutura rodoviária do Estado até hoje, alguma coisa em torno de o valor dela atual, em torno de 145 bilhões, integralmente. Esse quadro mostra que, até 1950, a gente construía ferrovia, tinha mais ou menos no Estado de São Paulo 4.800 quilômetros de ferrovia. A partir de 1950, nós paramos de construir ferrovia e começamos a construir rodovia pavimentada. Hoje nós temos 36 quilômetros de 1.000 quilômetros de rodovia pavimentada e 3.000, menos do que a gente tinha na década de 50, 3.800 operacionalmente, uns 3.800 quilômetros e tal. Então, agora, o que nós estamos desenvolvendo na Secretaria é a volta ao uso da ferrovia, porque as nossas rodovias estão saturadas. Esse é o mapa histórico da implantação das rodovias e das ferrovias e das rodovias pavimentadas no Estado. Aqui eu queria mostrar muito rapidamente, também é só ilustrativo, esses 10 eixos rodoviários começaram a ser implantados em torno da década de 50. Aqui nós temos Dutra, Anhanguera, Raposo e Anchieta. E aí foram construindo ao longo desse período, entre 1960 e 1980, basicamente se construiu todos esses eixos que chegam na região metropolitana. De lá para cá, nós tivemos uma questão importante, que foi a enorme migração do país e do próprio Estado de São Paulo para a região metropolitana. E, basicamente, a partir de 1980 até 2000, nós fizemos pequenas extensões dessa malha e, mais recentemente, agora já considerando o rodoanel pronto, nós fizemos essa conexão dessa infraestrutura que, em grande parte dela, foi construída há cerca de 50, 60 anos atrás. Com um custo aproximado de 40, só nesse vértice, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos, para a região metropolitana, custou alguma coisa em torno de 40, valores atuais, 42 bilhões de reais. Aqui eu vou passar muito rapidamente para mostrar o seguinte. Nós trabalhamos com uma teoria que se chama geografia
espacial que diz o seguinte: você melhora a acessibilidade numa determinada região, você muda o uso do solo daquela região. Ou seja, o que aconteceu aqui? Nós melhoramos a qualidade das rodovias Campinas, São Paulo, com as concessões a partir da década de 90 até recentemente. O que aconteceu? O valor adicionado, houve uma enorme migração de atividade econômica do município de São Paulo, que perdeu 24% do seu valor da atividade econômica, e isso foi para onde? Foi para Campinas, foi para Jundiaí, foi para o entorno. Por quê? Porque nós melhoramos a acessibilidade. O cara ele podia ficar em Indaiatuba, que ele sabia que ele podia chegar rapidamente no ABC, na região metropolitana, para distribuir seus produtos e tal. Então, essa concepção, como é que nós estamos hoje? Essa concepção é que eu vou voltar nela um pouco à frente. Como é que nós estamos hoje? Uma malha de infraestrutura, particularmente a rodoviária, de alta capacidade, de ótima qualidade, mas em vias de saturação a médio prazo. Saturação completa, a médio prazo. Uma população que é, na macrometrópole, metade, na região metropolitana, metade da população do Estado, 40 milhões de pessoas, e na macrometrópole, 3/4 da população do Estado. E, em termos de renda, também uma informação importante, porque eu tenho infraestrutura, tenho população alta, em termos relativos do país, e tenho uma renda relativa alta. Quando a gente olha essa curva, dá para verificar que no estado de São Paulo, a rabeira esquerda da curva, que é de quantidade de famílias de renda de 0 a 1 salário mínimo, é 4%, desculpa, 1%, sendo que no país é 4%, e na outra ponta aqui, nós temos renda mais alta, 8% no país e 18% no município de São Paulo, na macrometrópole 14% e assim por diante. Então nós temos infraestrutura, um capital humano fantástico, população alta, com renda relativa em termos de Brasil alta, e isso significa o quê? Significa alta demanda de consumo para a região metropolitana, que são esses 150 milhões de toneladas apenas para varejo na região metropolitana. Outro aspecto importante, de 2002 a 2012, a população do Estado cresceu 11% e a frota cresceu 122% no Estado. Então, o que isso levou? Aonde levou a utilização, o nível de utilização da infraestrutura? Vou passar também uma ilustração. Esse 2012, essa é uma metodologia de cálculo de nível de capacidade, que é a relação volume sobre a capacidade em cada trecho das rodovias. Aqui nós estamos falando de 4 trechos, são as quilometragens. Atuais, em 2012, no caso da Anhanguera, 2012, eu projetei essa demanda de tráfego para 2020 e 2030. Onde está vermelho é que está completamente saturado. Então, em 2030, nós não temos mais, isso de Campinas até São Paulo, não temos mais a Anhanguera, não temos mais a Bandeirantes chegando de Jundiaí para cá, toda saturada. A Via Anchieta já saturada hoje só desce caminhão pela Anchieta, não desce caminhão pela Anhanguera, pela Imigrante, sobe só. Ela já está saturada hoje, completamente saturada em 2030. A Imigrante saturada lá embaixo, na subida, porque só desce pela Anchieta e sobe pela Imigrante, satura a subida. Saturada a Castelo Branco, hoje até aqui na saída, e completamente saturada até a chegada de Sorocaba. Raposo Tavares, a Raposo Tavares aqui é do quilômetro 34 para frente, porque para trás já está tudo saturado o dia inteiro. A Carvalho Pinto, a Ayrton Senna, aqui na chegada de São Paulo. Conclusão, o que nós estamos projetando é um sistema ferroviário de carga, Campinas, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos e Santos, para distribuir essas cargas em plataformas urbanas, isso nós estamos negociando com a Prefeitura, para a implantação de 8 plataformas urbanas, no meio urbano, grande parte delas no município de São Paulo, todas no município de São Paulo, de forma que esses trens vão trazer carga containerizada em contêiner de 4 toneladas de Campinas
e vai ser entregue para os usuários, seja o dono da carga, seja o operador logístico, nessas plataformas urbanas para distribuição final para os clientes. Essa é a localização das plataformas urbanas aqui em São Paulo. Esse é o traçado do Ferroanel, porque esse sistema ferroviário vai girar em torno da região metropolitana através desse anel ferroviário. Esse é um conceito de como é que vai funcionar esse sistema ferroviário com as plataformas urbanas em Campinas, Sorocaba, como é que ele chega aqui. Aqui é a parte de estudo de viabilidade. Já concluindo, o que nós estamos imaginando? Com a implantação do sistema ferroviário nesses 4 direções, mas particularmente na direção Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, porque Santos tem uma dificuldade enorme de áreas para a expansão da atividade lá embaixo, no litoral. Então, particularmente na direção São José dos Campos, Campinas e Sorocaba, quando oferecermos um sistema de transporte regional de passageiros e um sistema de carga, o que deve acontecer, segundo aquela teoria que nós comprovamos várias vezes, inclusive com a construção do Rodoanel. Melhorou a acessibilidade de São Paulo para Campinas. Por exemplo, uma pessoa que hoje mora lá em São Mateus e gasta 2 horas para chegar no trabalho, aqui onde está o emprego, e voltar à tarde, ele vai morar em Campinas, chegar aqui em 1 hora, com um trem, hora marcada. Conclusão, ao longo do tempo vai acontecer o que nós chamamos de aumento da demanda induzida. As pessoas, eu vou oferecer acessibilidade, as empresas e as pessoas vão mudar o local onde elas vão se instalar. Portanto, o que nós estamos imaginando é que, com essa estratégia, de oferta de acessibilidade dentro da macrometrópole, que é o grande problema que nós temos hoje em termos de mobilidade, nós vamos provocar ao longo tempo, esse é o desejo, o que nós estamos buscando e projetando, contribuir através da infraestrutura de transporte para haver uma repolarização das habitações na macrometrópole. Essa ilustração aqui mostra basicamente isso. Nós temos aqui a mancha urbana, a região metropolitana, com a população real da região metropolitana. A população e o emprego, dá para você ter uma ideia tridimensionalmente, como é que o emprego está muito concentrado no centro do município de São Paulo. Aqui as infraestruturas de Rodoanel e os sistemas de rodoviários de acesso, os eixos rodoviários de acesso. E o que nós estamos buscando, então, com essas estratégias de construção de novo sistema ferroviário para carga e passageiros? Nessa região da macrometrópole, que é Campinas, Sorocaba, São José dos Campos e Santos, onde nós temos aqui, nesse exemplo, a população o emprego de 2007, totalmente concentrado no meio urbano. Quando eu jogo a população, nós temos esse perfil de população em termos relativos, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos em relação a São Paulo. E com a instalação do nosso sistema ferroviário de passageiros e de carga, ligando a região metropolitana a Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, o que a gente imagina é que vai ocorrer a longo prazo uma repolarização da habitação e do uso do solo nessa região, desconcentrando a população que hoje é muito concentrada na região metropolitana de São Paulo.